salve galerinha do nono ano, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez para falar de história, tá certo? E aí, como vocês estão? Estão bem? Prontos, preparados para a nossa primeira aula virtual de história? E vamos iniciar aí com chave de ouro, tá certo? Vamos iniciar com os governos totalitários, tá? E eu tô trazendo para vocês uma figura aí, na verdade duas imagens que vai representar bem esse momento da história, certo? Que é a figura de Adolfo Hitler e Benedito Mussolini. Juntos eles formaram o nazifascismo. E esse momento, né, foi tão importante para essas duas nações que a partir deles vários outros regimes totalitários começaram aí a surgir, não só na Europa, como também no continente americano e em outros lugares. Então, a partir deles, tá certo? Os regimes totalitários em outros países começaram a explodir. Aqui no Brasil, né, teve aí uma certa influência no período do governo de Getúlio Vargas. Professora, mas por gentileza, me situe aí, né, no período, numa linha histórica. Bom, estamos falando do período entre guerras, tá certo? O totalitarismo lá na Europa e em outros países do mundo só vai surgir com o final da Primeira Guerra Mundial. E esse vai ser o intervalo até chegar à Segunda Guerra Mundial. Por isso o termo período entre guerras, certo? E o que essas duas nações aí elas têm em comum? Elas vão ter em comum várias características que irão acentuar o seu tipo de governo. O nazifascismo nada mais é do que um tipo de governo aí estabelecido tanto na Alemanha de Adolfo Hitler como na Itália de Benedito Mussolini, certo? Professora, sim, mas acabou a Primeira Guerra Mundial e assim, do nada, surge o totalitarismo? Nada surge do nada. Sempre tem aí algo por trás. Sempre vai ter aí um histórico do porquê, tá certo? E que histórico seria esse? Bom, eu acredito que vocês se recordam muito bem que a Alemanha ela foi o que na Primeira Guerra Mundial? Humilhada. Ela batalhou e no final fez o quê? Perdeu a guerra. E por conta disso, né, por conta de ter entrado e feito aí todos os países dançar conforme a sua música, muitos países perderam pessoas, perderam dinheiro, perderam territórios, perderam inúmeras coisas. O Tratado de Versalhes veio para acabar com o ânimo, certo, dos alemães. Então os alemães estavam completamente desmotivados. Era uma Alemanha aí que estava na miserabilidade total. Então assim, era uma Alemanha que estava precisando de alguém que a colocasse para cima. Então a partir daí começa a surgir os governos totalitários. Professora, mas eu me recordo muito bem que a Itália começou aí lutando do ladinho da Alemanha. Só que aí o que aconteceu quando chegou quase o finalzinho da Primeira Guerra Mundial, a Itália migrou lá para a Entente, né? E se aliou com a Inglaterra e com a França, certo? Beleza? Só que aí a Entente ganha a guerra. A Itália conseguiu ganhar alguma coisa? Teve algum benefício com isso? Não. A Itália não teve nenhum benefício com isso, muito pelo contrário, ela também foi punida, tá certo? Apesar de ter virado a casaca, os ingleses e franceses não esqueceram o que ela fez no início, juntinho ali com a Alemanha. Então ela também foi punida. A Alemanha foi punida pelo Tratado de Versalhes, que humilhou, que reduziu, que trouxe aí a Alemanha a pagar multas altíssimas por conta de todo o débito causado pela guerra.
E a Itália, por consequência, também teve aí, né, as suas consequências bem negativas, tá certo? Então, essas duas nações, elas vão surgir aí de uma escórnia da guerra, onde as pessoas estão extremamente desacreditadas, extremamente desmotivadas, elas estão aí precisando de um salvador. Nesse período chamado períodos entre guerras, que vai aí de 1919 a 1938, que é o período que acabou a Primeira Guerra Mundial e que vai começar a Segunda Guerra Mundial, esses dois camaradas, eles são vistos como os salvadores da pátria, porque até então as pessoas estão altamente desacreditadas. Professora, mas elas estão desacreditadas por quê? Porque a população está passando por uma condição terrível. Mães tendo que se prostituir para poder alimentar os seus próprios filhos. Pessoas tendo mães, né, membros de uma família, tendo que deixar de comer para poder alimentar uma criança. Os pais aí se embriagando, vivendo no meio das ruas, altamente desempregados. Então toda essa situação estava acontecendo na Alemanha, tanto na Alemanha como na Itália, e a população ela estava altamente descrédula, tá certo? Professora, sim, na Alemanha aconteceu isso, e lá na Itália a mesma coisa. A nação estava aí falida, tá certo? Vamos dar um enfoque nesta aula para o fascismo e numa outra aula trabalharemos aí o nazismo de Hitler. Belezinha? Agora vamos entender um pouquinho sobre as características desse regime, desses regimes totalitários, tão fortes, tão ditatoriais, tão famosos e conhecidos aí a nível mundial, tá? O primeiro tópico, ele vai surgir aí com o totalitarismo. O totalitarismo, ele vem para acabar com o liberalismo. E o que seria isso? Seria o governo, o poder total, o poder nas mãos de uma única pessoa. Opa, eu estou falando de quê? De ditadura. Não vai existir Congresso, não vai existir Senado, não vai existir absolutamente nada disso. Vai existir apenas uma pessoa que vai simplesmente fazer o que bem entender na nação. Isso é o totalitarismo. Seria aí o domínio total sobre uma nação, faz com ela o que bem quiser, certo? Aí eu trago para vocês um outro tópico, que é o nacionalismo. Ah, professor, é o amor à pátria, o amor à bandeira. Esse nacionalismo aqui, ele é um pouco mais exagerado. Tem pessoas aí que amam a sua pátria, mas esse nacionalismo aqui é um nacionalismo extremamente cego, romântico. Não existe uma outra pátria melhor do que a sua. E foi essa a ideia que esses camaradas, tanto Benedito como Hitler como outros totalitários, puseram na cabeça da população, para que eles acreditassem que a sua nação era superior às outras nações. Todas as outras eram inferior, mas a sua era a nação que deveria estar ali no comando. Daí vem essa questão do nacionalismo exacerbado. Tá? E tudo isso eles só conseguiram através do unipartidarismo, que seria o partido único. Se não vai existir um Congresso, se não vai existir um Senado, vai existir um partido, sim, um partido sob o comando de uma única pessoa. E esse grupo de pessoas que seriam aí o partido, no caso do nazismo, o partido nazista, no caso do fascismo, o partido fascista, tá certo? É uma questão de lógica. Então, existe uma pessoa, um líder, que vai aí ser o chefe de toda essa cúpula, tá? Que vão pensar para o bem da população. Na verdade, eles irão pensar para o bem dos seus próprios ideais e, consequentemente, da população, porque eles tinham mais essa
questão de levantar o ego de sua população, a sua população crer nela mesmo e crer aí na nação. Foi isso que Hitler fez e foi isso que o Benedito Mussolini fez. Por isso que esses caras fizeram aí atrocidades terríveis. Mataram à torta e à direita, torturaram, fizeram N coisas, mas esses caras eram amados pela população, idolatrados. O que esses caras falavam eram lei, mas não eram lei porque era uma ditadura, era lei porque a população chegou a amar esses camaradas. Por quê? Porque eu tenho aí uma população extremamente miserável, pessoas tendo que se prostituir para comer, pessoas tendo que vender seus filhos, pessoas aí na escórnia de uma sociedade, e vem esses camaradas e, poxa, recupera a economia desses países, dá emprego para as pessoas, de forma maquiada traz certos direitos. É claro que um direito assistido pelo Estado, mas traz um certo direito para as pessoas, e isso faz com que o ego que estava magoado por perder a guerra, por estar ali na miserabilidade, aumente e as pessoas melhorem os seus ânimos e vejam esses líderes como verdadeiros deuses, pessoas divinas, pessoas soberanas, seriam aí os salvadores, literalmente, da pátria, tá? Então veja, mesmo diante de uma ditadura, mesmo diante de um totalitarismo, esses camaradas eram anti-comunismo. Porque o que era o comunismo, né? A gente só viveu aí uma fase do comunismo, que é o socialismo. Mas o que era? Seria uma ideia utópica, fantasiosa, das pessoas viverem aí uma comunidade, certo? Igualitária. E não era isso que esses governos pregavam, não. Eles pregavam a desigualdade social, a desigualdade principalmente racial, principalmente o Hitler. O Hitler vai ser muito forte nessa questão racial, certo? Quando a gente estudar ele, a gente vai ver isso aí bem direitinho, tá? Mas para que tudo isso acontecesse, o que era necessário? Expandir o seu território. Por quê? Porque só a Alemanha não bastava, porque só a Itália não bastava. Eles precisavam expandir território para poder tornarem-se impérios e assim poderem se tornar cada vez mais poderosos. Mas para se tornar poderosos, o que é que eles precisavam fazer? Eles precisavam ter militares defendendo, batalhando, guerrilhando, tá? Na ala de frente ali das disputas expansionistas e até mesmo em relação ao povo ou quem fosse contrário às suas ideias. Então eles precisavam de um militarismo. Professora, eu me lembro que lá no Tratado de Versalhes, uma das cláusulas dizia que o exército da Alemanha deveria ser reduzido, e foi. Só que Hitler, quando assume, ele começa meio que a burlar aí o Tratado de Versalhes e a crescer em números gigantescos o militarismo. E começam aí a pôr na cabeça das pessoas que servir a pátria através do militarismo era uma questão de honra, tá? Era algo muito grande. E as pessoas, elas começam aí a ficarem iludidas com essa ideia e a segui-los a partir desse segmento, que seria aí o militarismo, tá? Para isso, eles fizeram uma coisa que até o próprio Stalin lá na Rússia fez: o culto à personalidade do líder. O líder era a pessoa suprema, era o cara bom para a sua população. Não é que ele era bom para as outras nações, que ele fazia doação, não. Ele era bom para a sua população, certo? Era uma pessoa que tinha fotos dentro das casas, alguém que deveria ser respeitada ao passar, alguém que deveria ser reverenciado e tal. Então, todas essas questões aí são características, tá, dos governos totalitários e principalmente aí do nazifascismo. Agora vamos entender um pouquinho sobre o próprio fascismo, tá certo? Então, em relação ao fascismo, ele vai ocorrer aí na Itália no período entre guerras, que vai de 1919, como eu já havia dito a vocês, a 1938, tá? Através da figura de Benedito Mussolini,
que gostava de ser chamado por Sua Excelência Benedito Mussolini, chefe de governo, dulce do fascismo e fundador do Império. O que isso quer dizer, professora? Vejam só, vocês lembram lá que eu disse que a Itália e tal, assim como a Alemanha estava sofrendo com a escórnia da sociedade, que a população estava numa miserabilidade só, o Benedito Mussolini, que fazia parte aí do exército, depois fundou o partido fascista, tá? Ele acaba tendo uma grande ideia. Ele tem a ideia de transformar a Itália em um novo império romano. A Itália está muito pequena, está muito apagadinha. Desde lá da Idade Média, ela começou a perder espaço e tal. A Igreja Católica dominou. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar a Itália, certo? Em um império novamente, o chamado Novo Império Romano. E a partir dessa ideia, as pessoas começam a ver Benedito Mussolini como um verdadeiro aí salvador da pátria, porque depois que a Primeira Guerra acabou, senhores, a Itália teve um saldo aí de 700 mil pessoas mortas e feridas. Então era uma quantidade aí muito grande para a população da época da Itália, e isso fez com que reduzisse muito a questão trabalhista, de indústria e recuperação do próprio país pós-guerra, né? E isso prejudicou aí bastante, tá certo? Então assim, Mussolini, ele é o líder da Itália, tá? Mas ele não vai ser aí de origem de uma classe social alta, ele vai ser de origem humilde e vai fundar aí o partido fascista, tá? Do qual a palavra fascista, eu vou dar uma colinha aqui, tá certo, gente? Vem aí da palavra fácil, que significa feixe de vara. Esses feixes de vara, atrelado a uma machadinha, ele era meio que tipo uma guilhotina que os imperadores romanos usavam para decapitar a galera na época do período romano. Então ele trouxe isso daí como um símbolo, tá? Tanto é que o seu governo foi extremamente violento, porque nem todas as pessoas aceitavam as suas ideias. Então o que foi que ele fez? Uma coisa muito simples. Ele matava a galera. Só que ele mesmo, a pessoa dele, não pode matar a galera. Por quê? Porque ele é o salvador da pátria. Ele é alguém que deve ser idolatrado pelas pessoas. As pessoas devem admirá-lo e respeitá-lo. Então foi criado, tá? No seu partido, um grupo chamado Camisas Negras. E esse grupo, a mando de Mussolini, matava as pessoas que eram contrárias aí às suas ideias, certo? Até que um belo dia, o Benedito Mussolini, tá? Ele aí decide, junto com o rei Vítor Emanuel III da Itália, ele decide aí marchar com cerca de 27 mil camisas negras em direção ao palácio do rei. O rei nessa época ele já estava perdendo muito espaço, o absolutismo já estava aí, perdendo a linha. A Itália, ela começava a ser uma monarquia parlamentarista, aquela que a Itália aplica até hoje, que tem um primeiro-ministro, que tem a rainha e tal. Então o rei Emanuel, ele pensou o quê? Poxa, se eu apoiar Benedito Mussolini, que já tem uma popularidade ótima aqui entre as pessoas da Itália, possa ser que eu, tornando ele como ministro, possa permanecer rei, como ocorre lá na Inglaterra. Só que aí ele vai dar com burro na água. Por quê? Porque o Benedito Mussolini, certo? Em 1922, vai realizar a Marcha sobre Roma, com 27 mil camisas negras, pessoas altamente temidas pela população e por todos, tá certo? Mas, acompanhada aí, sabe de quantos mil? 500 mil pessoas que idolatravam Benedito Mussolini, em direção aí ao palácio. Quando chega na região do palácio, eles começam a gritar o nome de Benedito Mussolini e começam a pedir, não houve uma eleição, houve um pedido que o Benedito Mussolini se tornasse aí primeiro-ministro.
Então, o Benedito Mussolini não teve dúvidas. Ele se torna aí o primeiro-ministro, dado pelo rei, é claro, porque acreditava que ele iria se tornar primeiro-ministro, não queria se tornar aí dono da Itália, tá? E o rei permaneceria rei, só que não foi isso que aconteceu, certo? Ele deu um golpe de estado, tá? Tomou o poder, se transformou no ditador e no líder fascista em 1927. Então, em 1927, ele acaba se tornando aí o ditador da Itália. Ele começa a transformar a Itália em um governo totalitário, para que a partir disso, né, ele acabe fazendo mudanças e transforme a Itália no sonho que ele sempre teve, que era aí, ó, de retornar às eras de ouro da Itália, quando ela era aí o centro do Império Romano. Então, ele tinha essa ideia. Só que aí ele precisava ainda provar ao povo que merecia todo esse apoio, que merecia todo esse carinho, que merecia tudo isso. E como foi que ele fez? Ele garantiu aí ao povo alguns direitos básicos, tá certo? Que era a Carta do Trabalho, alguns direitos básicos de trabalho ao povo, regulamentação de horários, essas coisas de direitos trabalhistas e tal. Então ele reorganiza a população nesse sentido, aí é que a galera começa a gostar dele. Se a galera já gostava dele porque ele dizia que ia fazer, quando ele começa a melhorar a vida do povo, aí é que ele começa a ganhar ainda mais adeptos, tá certo? Mas aí, dando continuidade, o rei Vítor Emanuel III, ele vivia em conflito constante com a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela brigava muito, porque como ela foi sempre senhora do período medieval e tal, o rei não queria dar à Igreja Católica nem sequer um pedacinho de terra. Aí, o que o Benedito Mussolini faz quando ele assume o poder? Igreja Católica, eu quero teu apoio, já que as pessoas aqui na Itália, elas são o quê? Cristãs, certo? Não havia outra religião, era o cristianismo. Então, se eu tiver o teu apoio, o que você quer em troca? Não, eu quero ali o Vaticano. Então, o Benedito Mussolini vai doar ao Papa o pedacinho correspondente aí ao Vaticano e transformar o Papa em dono daquela própria terra, tá certo? Como se fosse a liderança máxima daquele território. E isso vai perdurar até os dias atuais. Então, com esse ato assinado, tá certo, pelo Tratado de Latrão, Benedito Mussolini aí acaba ganhando o apoio da Igreja Católica, tá certo? E resolvendo a questão romana. E as pessoas fazem o quê? Benedito, 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 Benedito. E Benedito o quê? Matando, pegando o território, fazendo, esfolando. Mas as pessoas aclamavam. Por quê? Porque foi ele quem tirou aí a Itália de uma escórnia a qual eles estavam vivendo, tá certo, senhores? A nossa aula de hoje, ela fica por aqui. Eu espero que os senhores tenham entendido um pouquinho sobre esse assunto. A nossa próxima aula vai ser sobre o nazismo de Hitler, tá? Então, espero que vocês estejam aí comigo. Para vocês, até mais. Um beijão, fiquem com Deus. Bye, bye.